Boa noite! Boa noite, meus amores! Como vocês estão? Vamos entrando. Boa noite, mulherada gostosa, poderosa! Vamos entrando, gente, porque a live de hoje não foi uma live programada, mas é uma live que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Minhas seguidoras aí do Telegram já sabem, porque eu deixei lá mais cedo dizendo que eu ia vir aqui hoje fazer uma live sobre isso. Então, eu convidei um especialista, gente, em inteligência emocional e alta performance para conversar com vocês sobre o maior paralisador dos nossos sonhos, que é o medo. Muitos de vocês têm medo em alguma esfera, né? Tenho certeza disso, mas hoje a gente vai conversar muito sobre isso para tentar desconstruir ou construir um conceito de o que é medo, como lidar com o medo, o que fazer com esse medo que vocês acreditam que tem, mas que eu acredito que até o final da live a gente vai mudar aí alguns conceitos. Olá, Cici! Gente, coloca aí pra mim de onde vocês são, como vocês estão, tá tudo bem, tá tudo na paz. Aproveita antes do meu convidado chegar e compartilha aí essa live com alguma amiga que esteja precisando, com alguém que vocês gostem muito. Vai aí na setinha e já manda aí pra pelo menos umas 5, 10 pessoas, gente. Vamos ajudar os outros, vamos ajudar as pessoas. E o tema da live de hoje é um tema muito importante, tá? Não só para homens, não só para mulheres, mas para as relações no geral, para os relacionamentos pessoais, interpessoais e intrapessoais. Então, vamos compartilhar aí um pouquinho. Obrigada, você é de São Paulo? Estarei aí em São Paulo em outubro. Em outubro, quem puder, vai lá me conhecer. Socorro, é Sergipe? Ilana, maravilhosa. Pena que você tem compromisso. Não é possível que você tenha compromisso 3 dias. Para de show, desce do palco. Deixa eu ver se meu convidado entrou aqui, gente. Acalmem-se. Que eu vou chamar ele aqui. Para ele parar. Enquanto ele não entra, a gente vai conversando. Fiz uma enquete ontem para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas. Para quem não está sabendo, tá rolando um desafio lá no meu canal do Telegram, onde eu tô conversando muito com vocês sobre autoestima. O tema de hoje eu ainda não fui lá e não consegui colocar, porque eu já fiz programa, já fiz um programa hoje, já fiz uma reunião, vou entrar aqui na live, depois eu vou entrar em outra reunião e depois eu vou entrar em outra mentoria. Gratidão, obrigada, Deus. Mas eu ainda vou hoje escrever para vocês, falar com vocês lá no Telegram. Então, quem não tá no Telegram, vai no canal da MAC, da Mulher de Alto Calibre, que eu tô colocando todos os dias lá alguns insights sobre o que é a autoestima, como mudar, como trabalhar, como potencializar esses nossos valores, né? Porque a autoestima, gente, é a forma como a gente se olha, como a gente se estima, como a gente se valoriza. Ele não tá conseguindo participar. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Então, a gente vai quebrar aí algumas objeções, algumas dúvidas. Christian, se você estiver por aí, me chama que eu te aceito aqui. E aí, gente, eu resolvi voltar algumas casas para a gente começar a ter mais clareza. Então, ao invés de eu ficar falando só sobre sensualidade, sexualidade, não que não seja importante, gente, é muito importante a gente estar com todas as nossas energias alinhadas, com todas as áreas da nossa vida alinhadas. E a nossa área da sexualidade, do sex appeal, da sensualidade, é muito incrível e interessante. Mas não adianta nada a gente trabalhar o externo se a gente não trabalhar lá dentro. Então, o primeiro passo é da pele para dentro. A gente tem que começar a trabalhar esses pilares internos para que vocês se sintam fortes, seguras e poderosas, para daí depois a gente começar a trabalhar as outras coisas, né? Os outros pilares da vida. Conseguiu, homem, chamar? Deixa eu ver aqui se ele consegue entrar. Esse horário é horário de pico, né, gente?
sempre vai dar essa graça. Se vocês tiverem alguma dúvida, hoje a gente vai falar especificamente sobre a emoção medo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí na caixinha que a gente vai respondendo. Boa noite, tudo bem, Christian? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer ter você aqui na audiência, principalmente sendo um especialista em inteligência emocional e alta performance. Com certeza você vai conseguir agregar muito e ajudar essa mulherada a entender essa raiz do medo, né? Exatamente. Bom, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês também. É uma experiência única isso, com certeza, porque todos nós temos emoções, todos nós, embora tenhamos, poucos sabem como que a gente reage, como que a gente se comporta diante dessas emoções. E essa é a ideia. Pode falar. É isso. Então, assim, tô contando aqui para elas como, né, e por que eu quis trazer esse tema. Muitas delas têm uma baixa autoestima e essa baixa autoestima faz com que elas sintam medos. Então, medo de perder, medo do que o outro vai achar, medo de rejeição, medo de não se sentirem amadas, medo da aprovação e validação do outro. Então, a primeira coisa que eu quero desconstruir aqui junto com você é o que é o medo. Esse fantasma, essa emoção aí que aprisiona tantas mulheres. E para você, o que é o medo? Bom, antes de vocês dizerem que tem alguma coisa, busquem entender o que é essa coisa. Antes de você dizer que não tem dinheiro, busquem entender o que é dinheiro. Antes de vocês dizerem que tem ansiedade, busquem entender o que é ansiedade. Antes de vocês entenderem qualquer tipo de emoção que vocês tiverem, busquem primeiro entender o que é de fato isso. Essa clareza sobre o que é a emoção facilita muito a como você vai reagir diante das situações que você vai lidar com a vida, diante do que você sente nos episódios que você vem vivendo. Todos nós passamos por experiências que muitas vezes lá na infância a gente não tinha essas habilidades emocionais para poder lidar com isso. É o que a gente chama de evento de injustiça. O evento de injustiça normalmente ele é causado por dor. Alguma dor que você tenha vivido lá atrás, que acabou criando um terreno fértil dentro de você através de uma sementinha, certo? Esse evento de injustiça, ele acaba acontecendo diante das experiências que você viveu ou, muitas vezes, pelas observações que você teve, né? Acabou entrando dentro de você e gerando um ciclo de autossabotagem. Mas, antes de eu poder explicar o que seria esse ciclo de autossabotagem, a gente precisa entender o seguinte. Medo nada mais é que um fruto de uma imaginação usada de forma errada. É o péssimo uso da imaginação, né, Christian? É o péssimo uso da imaginação. Exatamente. Você nem passou por aquilo e você já cria na sua imaginação. Imaginação quer dizer, é uma imagem mais ação. Você cria essa imagem na sua cabeça como se fosse uma verdade. Lembrando que o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é o que é imaginário. Ele não sabe diferenciar isso. E por essa falta de dissociação, né, de associação, o que é real e o que é imaginário, faz com que ele entenda que tudo é verdade. Dá um exemplo. Quando você está assistindo um filme de terror, certo? Tá lá, sozinho em casa, assistindo um filme de terror. Não sei se vocês têm o costume de fazer isso. Não é muito indicado. Mas está assistindo um filme de terror, dá aquele suspense, de repente vem um susto. Vocês reagem. Você sabe que aquilo não é real. Você sabe que aquilo não é real. Mas vocês reagem àquilo. Porque o nosso cérebro não sabe essa diferença. Isso aí, muitas vezes, fica no nosso cérebro, é uma informação, fica registrado. Certo? Ansiedade. Ansiedade. Exatamente. E, aliás, o que é ansiedade para você? Para você. E a gente vai entender também que
Não é ruim você ter ansiedade, não é ruim você ter estresse, não é ruim você ter nada disso, você só não pode ter excesso disso, né? Porque na realidade a gente precisa disso até para se motivar, para a gente agir e sair do lugar. Então, às vezes, a gente precisa ter essa energia, essa emoção que tira a gente do lugar, que não deixa a gente paralisado. A gente só não pode ter isso em excesso. Então, o medo, na realidade, ela é uma emoção primária. Só que essa emoção, ela pode distender ou desdobrar para uma emoção positiva ou negativa. Agora, está no nosso controle entender que a gente pode agir apesar do medo. Ninguém nasce com medo, ninguém nasce corajoso. Ao longo da vida, a gente vai tendo várias experiências que vão fazendo e que vão moldando a gente para a gente pensar que a gente é algo que a gente na realidade não é. Então a gente tem que agir apesar do medo, fazer mesmo estando inseguro e se colocar no banco do vulnerável, mesmo quando você não se sente tão seguro. Tá tudo bem. O que você não pode fazer é ter medo de errar. Porque o medo de errar vai te paralisar e vai fazer com que você, talvez, deixe de acertar. Então, se a gente ressignificar e mudar essa polaridade, né, do tipo, e se der errado? E se der certo? E se der Exatamente. certo? Você usou uma palavra bem interessante, ressignificar, né? Primeiro, para a gente poder ressignificar alguma coisa, a gente tem que entender o significado. E isso que é a chave da inteligência emocional. Entender as emoções não significa controlar as emoções. É diferente. É uma luta muito difícil. Tem que cuidar ao que você fala para você. As palavras têm muita força, viu? Quando você usa o Escolha que difícil. seja fácil. Quando você usa a palavra difícil, o teu cérebro já entende que não precisa gastar energia, porque é difícil. Então, quanto mais você repete, já no padrão de comportamento, que, querendo ou não, você vai acabar entrando numa autossabotagem. Os resultados que você quer. O difícil, na realidade, gente, é Começa a algo cuidar. que o seu cérebro não tem conhecimento. Você ainda não Exatamente. passou, não vivenciou, não sabe como superar, isso é difícil. Mas à medida que você vai fazendo, você vai vendo que não é tão difícil assim, que é possível. Mas você tem que escolher, e a escolha tem que partir de você, né? É a autorresponsabilidade. A caneta da sua vida, como eu sempre falo, o nosso life design, a caneta da nossa vida está na nossa mão. E a gente tem o poder para resolver e decidir. E quando a gente decide, a gente elimina todas as outras possibilidades e faz com que só uma dê certo. Exato. Como você está falando, o foco é saber o que ignorar. Né? A maioria das pessoas, infelizmente, acabam fugindo dessa autorresponsabilidade. Você entender a clareza que isso vai trazer para você quando você começa a assumir a responsabilidade diante das suas próprias decisões. Todos nós temos 3 tempos. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona isso. Existem 3 tempos que a gente chama de modelo PPF. Passado, presente e futuro. Quando a gente pensa no passado, o que a gente pensa? O que vem na nossa cabeça quando a gente pensa no passado? Traumas, crenças, emoções ruins ou boas, mas normalmente a gente pensa nas coisas ruins, né? Que marcaram o nosso lençol branco, eu falo. Nossa vida é como se fosse um lençol branco. E aí, ao longo do tempo, ao longo dos traumas, crenças e dores, a gente vai manchando esse lençol aí com massa de tomate, com vinho, né? Aí ficam aquelas manchas grandes. Quando a gente pensa no passado, a gente está pensando em lembranças. Essas lembranças, como você disse, podem ser boas ou ruins. Ou seja, lembranças que possam trazer dor ou esperança. Quando a gente pensa no nosso presente, a gente está falando sobre escolhas assertivas. São as nossas ações no dia a dia. Não é tão fácil assim, mas também não é difícil fazer escolhas assertivas. E eu vou explicar como é que você vai começar a fazer escolhas assertivas. E esse questionamento vai fazer com que você consiga ter melhores resultados com isso. E já no nosso futuro, quando a gente pensa no futuro, a gente está pensando em projeções. Projeções que possam trazer medo ou sentido para você. Certo?
Pensando no nosso presente, que é o único momento que a gente vive. É o único momento que a gente realmente vive. Vou trazer um dado aqui, já concretizado na neurociência. Sabe quanto tempo a gente vive 100% presente? Não tenho ideia. Sabe quanto tempo você tem para fazer uma escolha assertiva no presente? 3 segundos. Você tem É 3 a hora do segundos. levanta. Levanta e começa a fazer as coisas Então, acontecerem. 3 segundos você consegue pensar e tomar uma decisão. Aliás, nossa primeira decisão é ao acordar, né? Uma escolha assertiva, ela se divide em duas categorias, duas questões que você deve se questionar. Ou pelo time, momento, ou pela precisão. Quando você não tem um time certo diante de uma escolha assertiva, você acaba agindo pela velocidade, que é as coisas rápidas. Acelerar. Vai. Quando você não faz uma escolha assertiva, com precisão, você começa a agir pela força. Exigir do outro que o outro mude, exigir que as pessoas mudem por você. Justamente porque muitas vezes, vamos dar um exemplo, o medo pode estar tão dominante em você que isso faz com que você exija do outro justamente para poder segurar esse medo e não deixar ele florescer novamente em você. Ou seja, hoje, diante das escolhas que a gente faz, pode refletir muito mais amanhã, gerando uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Quando você, por exemplo, tá faltando dinheiro em casa. Sei lá, essa pandemia você ficou ruim financeiramente, certo? E tu tem contas para pagar no final do mês. Todo mundo tem, né? Contas para pagar. O que você sente quando você olha seu saldo e vê que não tem dinheiro para pagar? Medo. Impotência, incapacidade, né? Medo de perder. Exatamente. Aí você começa a reagir através dessas emoções, que é o medo. Essa reação faz com que você busque velocidade. Só que essa falta de dinheiro hoje para pagar as contas é apenas uma consequência, não é um problema. O É a problema consequência de um ato, né? De uma atitude que você tomou lá atrás e que não tem como mudar, gente. O passado a gente não tem como mudar. No presente a gente tem que fazer escolhas assertivas para que você tenha um futuro diferente. Então não adianta a gente ficar preso no passado, né? Da mesma forma que não adianta a gente ficar ansioso com o que vai acontecer e deixando de viver o momento presente, tomando as atitudes inteligentes, né? E trazendo essas blindagens emocionais, que é o que falta na maioria das pessoas. A maior parte das pessoas ficam ali vivendo o passado, né? Presa no passado ou ansiosa pelo futuro. Exatamente. Como a gente, para você ver como é interessante você saber fazer escolhas, né? Muitas dessas escolhas, elas não conseguem ser assertivas no seu presente justamente pelas suas experiências que você viveu no passado. Como eu falei anteriormente, existem eventos de justiça de causar dor, uma infância onde viu seu pai bater na mãe, onde você não teve a paternidade presente, fisicamente também falando. Isso gera na nossa mente de forma inconsciente consequências do nosso presente que influenciam diretamente nossas escolhas. Uma ausência de paternidade quando criança faz com que você, na fase adulta, tenha uma certa dificuldade em se relacionar com homens. De Você tá confiar, buscando... né? De confiança. Essa falta que você teve lá atrás acaba gerando uma compensação no teu presente. Existe alguns... Isso se gera mecanismos de fuga, né? Seria... Você pode fugir através da alimentação. Você pode fugir através do sexo excessivo, das drogas, do dinheiro. Do que faltou lá atrás, possivelmente hoje você vai buscar compensar
para poder suprir esse potinho vazio que você tem. É o imediatismo e os prazeres hedonistas, né? Você queria viver tudo hoje, tudo agora, nesse momento, como se não houvesse o amanhã. Então, isso também não é legal, o excesso. Exatamente. Vamos trazer um exemplo prático aqui. Uma falta de educação financeira enquanto criança, uma falta de clareza sobre o que é o dinheiro de fato enquanto criança, como é que ele funciona, o que realmente ele é, faz com que hoje, na fase de adulta, você não saiba fazer escolhas assertivas referente ao seu dinheiro. Isso muitas vezes gera uma compensação, como eu falei, o dinheiro é uma compensação porque traz um prazer imediato. Ir lá no shopping e comprar tudo. Quando você ganha muito dinheiro, por exemplo, que a gente chama de súbito financeiro, ganhou, sei lá, uma herança, vendeu uma casa aí, ganhou uma bolada. Se você não tem um mindset progressivo, um mindset de riqueza, faz com que você não entenda qual é o valor daquele dinheiro ali e tomando decisões errôneas, decisões negativas quanto a isso, movidas pelo desejo. O desejo também é um sentimento, é aquela ganância. Nossa, agora eu tenho mais, logo eu vou ter. Se eu tenho mais, eu posso gastar mais. Certo? Então, o medo e o desejo são duas extremidades que fazem com que a gente muitas vezes sejamos dominados por essas emoções e fazendo escolhas negativas, né, não assertivas na hora de tomar decisões. O prazer excessivo também, né? A busca incessante do prazer excessivo. Então, às vezes, é até interessante, porque a gente faz uma mentoria juntos com o Guto, e ontem ele falou isso na mentoria, eu achei muito incrível, do tipo, você não vai ser um milionário enquanto você não tiver a mente e o mindset de um milionário. Então, às vezes, você não entende por que o universo não manda isso para você. Porque esse seu bloqueio de escassez não vai fazer com que você retenha a grana. Então, o que adianta você ter grana se o seu mindset não está pronto para isso? Você vai receber e vai perder. Então, você vai continuar vibrando na escassez. Exatamente. Isso, se a gente parar para pensar, está muito ligado aos primeiros professores que nós tivemos, que são os nossos pais. Existe uma frase do Guto mesmo, né? Que a ausência de questionamentos nos fazem repetir comportamentos criados por outras pessoas em outros momentos, por outros motivos. E, consequentemente, a gente vai ter os mesmos resultados de merda. Exatamente. Como é que você quer ser rico, por exemplo, ou quer prosperar financeiramente, quer ter mais dinheiro, se o ambiente que você está, as experiências que você teve referente a isso, não foram de riqueza, foram de escassez? Tá, Christian, mas agora eu tenho que ficar a vida inteira aceitar isso e viver a vida inteira assim? Não. Lembra do ressignificar? É isso. É possível E entender você... que essa condição é transitória, né? A gente pode mudar, se a gente escolher mudar. Exatamente. Só que para você fazer uma escolha assertiva como essa, tem que ter clareza. Não adianta focar sem clareza. Tem que ter clareza por que eu estou nessas condições, por que eu tenho essa consequência hoje e como é que eu posso mudar isso. Sim. Entendendo o que aconteceu lá atrás. E quando você tem a clareza sobre as suas próprias decisões, o medo, ele acaba ficando sem força. Por quê? Quando você projeta seu futuro, você começa a ver sentido naquilo. Não vê mais medo. E você entender que o medo, tá tudo bem você sentir medo, não é sobre controlar o medo, mas é sobre o que eu posso fazer apesar do medo, né? Exato. O que eu posso fazer para vencer isso? O que eu posso fazer para superar isso? O que eu posso fazer? Porque tem coisas que não estão no nosso controle, mas tem outras que estão no nosso controle. Então, a gente tem que entender e tomar ali a rédea da nossa vida para, ei, por que eu tenho que paralisar os meus sonhos em minha vida? Porque eu tô com um medinho
de que isso aqui pode não dar certo, mas e se der certo? Eu uso a técnica do e daí, né? Ah, mas isso, tá, e daí? Então, se você sempre se questionar por que que você está fazendo isso, e se der errado, e daí? Eu acho que a gente tira uma mochila das costas, sabe? Do ter que ser perfeito o tempo todo e mostrar para as pessoas que a gente não é vulnerável, que a gente é incrível, que tudo que a gente faz é próspero, que a gente não tem nenhuma jornada lá de micro fracassos. Porque quando a gente aparece aqui na internet, as pessoas olham pra gente e falam assim: ah, é linda, é maravilhosa, é rica, é próspera. Mas caramba, a gente tem uma estrada de pequenos fracassos para nos tornarmos o que nós somos. E ainda assim somos seres em construção. O tempo todo a gente está estudando, está se desenvolvendo, está pesquisando, está trocando informações. Então, o que eu acho mais foda é quando você senta ali no banco do vulnerável e, tipo, tá tudo bem não ser bom o tempo inteiro, né? Se reconhecer como uma pessoa que tá ali em constante evolução, amando o aprendizado, vivendo ali o dia após dia e se tornando um ser humano melhor. Perfeito. Existe uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto bastante, e peguei... Eu tava lendo, e aí eu vi essa frase e achei maravilhoso. Fazer o melhor nas suas condições, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Não é o melhor do mundo, é o seu melhor. Sim. Sempre é o seu melhor. Existe É interessante também, muitas vezes as pessoas, quando têm essa clareza sobre a sua bagagem, né, sobre o seu histórico, lembre-se, amem a sua história, valorizem o seu passado, agradeçam pelo que vocês têm. É importantíssimo essa aceitação. Agradecer é o quarto passo da evolução. Aceito, entrego, confio, agradeço. Sejam sempre gratos para o que vocês têm. Existe uma dúvida muito grande quando você tem essa clareza e quer mudar de vida. Essa mudança, algumas pessoas entendem. Tá, agora eu vou começar do zero. Não tem como você começar do zero. O zero é quando você nasceu. Mas não tem como você esquecer, excluir as tuas experiências, o teu histórico, as coisas que você aprendeu, até mesmo as pessoas que fizeram você triste, que te trouxe algum tipo de sofrimento. Não precisa você... Nossa, eu amo essas pessoas. Mas, de alguma forma, elas te trouxeram algum aprendizado para você ser quem você é hoje. É respeitar o passado. Respeitar a sua história. Toda vez que E a você gente tomar só uma... é o que é porque a gente passou pelo que passou, né? Exato. E tá lá. Não precisa trazer aquele passado, aquela experiência negativa, aquelas pessoas que te fizeram mal para o seu presente e como se fosse elas tomar decisões por você hoje. Elas já passaram por isso. Mas a responsabilidade de tomar as decisões e as melhores decisões para você é você. É assumir a responsabilidade. Eu vejo que falta muito isso das pessoas. Sempre é o outro problema. Sempre é o outro ou alguém, alguma coisa. Mas nunca É é mais ela. fácil, né? É mais É fácil. muito Passa mais muito... fácil a gente sentar e se colocar ali no banco do ei, o problema não é meu, sabe? Não sou eu que faço. Então, quando a gente coloca o poder da nossa vida, né? A nossa vida tá uma merda porque a gente casou mal, tá uma merda porque a gente escolheu um parceiro errado, porque a gente tá insistindo ali na burrice, porque a gente não economizou. Então, é muito mais fácil culpar o outro, né? Agora, puxar a responsabilidade pra gente, isso ninguém quer. Eu sempre falo, vocês estão, tá na cara que o cara é embuste, capiroto, sete pele. Mas aí você fica atraída pela barriga tanquinho, você fica atraída pelo pinto fenomenal. E aí, amiga, depois você quer resultado diferente, né? Fazendo a escolha errada. E não se questionam por que estão fazendo isso. Né? Estão seguindo padrões. Porque Não é não errado. sabe ficar sozinha, entendeu? Não tem nada de Eu errado. tenho vontade de matar elas quando elas me mandam isso no direct. Porque eu falo, cara, fica sozinha com você. Dá amor para a pessoa mais importante do processo, que é você. Então, vocês têm tanto amor para dar para o outro, mas esquece de dar amor para você.
Então, por que você não pega esse amor todo que você tem, se abraça, se ama, se seduz, faz amor com você, se blinda, se cura, sabe? Tira todas esse pus que tá lá dentro, fica um tempo com você. Então, a mulher não consegue ficar sozinha. Ela prefere viver de migalhinha, de pouquinho, a estar sozinha com ela mesma. É importante que vocês façam um detox. Porque quando vocês não param para olhar para dentro de vocês e ter clareza do que vocês querem para sua vida, vocês vivem a vida e os sonhos do outro. Depois quer reclamar, né? E reclamar, o que é reclamar, né? Reclamar duas vezes. Reclamar duas vezes para o universo aquilo que você não quer. Exatamente. A reclamação, a pessoa que reclama, ela tá buscando aliado. Ela tá buscando pessoas que se alinham a ela para poder reclamar junto. Então, se ela tá reclamando, tá trazendo essa energia negativa, ela vai buscar outra pessoa para fazer isso. Quem é que de ela vocês... quer um coro atrás, né? Para ajudar ela na vitimização. Ela quer continuar ali sentadinha no banco, né? Da vítima, do pobrezinho, do coitadinho. Porque você tem um ganho secundário com isso. E qual é esse ganho secundário? Ah, eu sou tadinha, pobrezinha. Ah, ela foi corna de novo. Ah, e ela não tem dinheiro, ela precisa de ajuda, né? Aí eu falo, vocês preferem se ver como vítimas da circunstância, vítimas do sistema, ao se tornarem mulheres que são protagonistas da tua própria história? Isso aí é para vocês refletirem, né? Sobre o que vocês estão sendo na vida. Tudo é clareza. É muito fácil a gente começar a questionar sobre o outro, julgar o outro, falar sobre o outro, acusar o outro, apontar o dedo para o outro. Mas existe uma dificuldade muito grande de olhar para dentro da caixinha. Só que essa dificuldade... Porque dói, né? Dói. Dói, mas que doa agora para não doer nunca mais. Já tá doendo, porra. Eu falo, já tá doendo. Já tá vai doendo. Continuar, vai deixar doer mais? Por quanto tempo mais, né? Exatamente. E as pessoas fogem, né? Esse medo de tocar na ferida, esse medo de tocar exatamente naquilo que pode realmente mudar a vida delas, fazem com que elas fiquem dentro de uma zona de conforto. E se a gente parar a pensar o que é zona de conforto, é o local onde as pessoas ficam para não passar pela experiência que passaram. Ali tá quentinho, tá gostoso. A banheira de merda. Não quer aparecer. Exatamente. Você se acostuma até com o cheiro da merda. Entendeu? Porque eu não quero sair para pegar frio nem resfriado. Quero ficar ali quentinho. Aí vai ali inalando aquilo, ficando podre por dentro. E você, exatamente. E só atraindo moscas. Exatamente. Pronto, falei. É só dar um exemplo aqui. Quem de vocês aí já não caiu de bicicleta, se cortou, algo do tipo? O que acontece se você não cuida daquele ferimento? Se você ignora aquele ferimento? Se você não limpa? Vai infeccionar. Vai dar pus, vai inflamar. Vai doer mais. Só que vocês muitas vezes não entendem a importância de você ter essa limpeza e aí essa dor acaba sendo acostumada, cria um comodismo. Ela já faz parte... Na realidade, um vício emocional, né? Eu vejo que muitas mulheres que me procuram, elas têm essa repetição comportamental e um vício emocional de serem maltratadas. E aí eu faço a mesma coisa com elas. Você gosta, né, de ser maltratada? Então você vai me pagar para ser maltratada. Ai, Raniele, mas não era isso que eu queria ouvir. Eu falei, mas você gosta? Você está repetindo um padrão, isso é um vício emocional, então tem que te tratar como você quer ser tratada. Para ver se você acorda para a vida e fala, cara, eu não mereço isso. Porque está ligado à forma como você se trata. Se você acredita que você merece isso, é isso que você vai ter. Se valorizar, se posicionar, isso faz parte de um contexto para você se tornar uma pessoa melhor e receber do universo isso em troca. Agora, se eu não tenho estima por mim, como eu quero que o outro tenha aquilo que eu não me dou? Isso é incoerente. Exatamente. Você sempre buscar no outro aquilo que você tem em você. A maioria de vocês não para para pensar que para eu poder
ter, por exemplo, um relacionamento, ter um cara dos meus sonhos, um cara de alto valor, começa por quem? Eu preciso me tornar uma mulher de alto valor. Porque semelhantes atraem semelhantes. Um homem de alto valor não vai querer uma mulher que não seja como ele. Ele nem vai se aproximar dessa mulher. Exato. Porque ele não Porque ela aceita só vai menos do que o trazer... extraordinário. Coloca só isso na sua cabeça. Quem tem alto valor não aceita menos do que o extraordinário. Ele já entendeu o game. Ele já está num outro nível. Ele não vai descer o nível dele para ir buscar uma mulher. Ele vai procurar um semelhante, um compatível. Então, se você quer merda, fica aí no lugar da merda, traindo mosca. Agora, se você quer um relacionamento de alto valor, torne-se essa mulher. Exatamente. Exatamente. Esse processo de vitimização é muito comum, né? Esse processo de autossabotagem é muito comum hoje em dia. As pessoas não enxergam que essa responsabilidade de ter a vida que elas querem é com elas mesmas. Tá nela a resposta. Ou tá nele também. Para tudo, né? A resposta de tudo tá aqui dentro. Só que dói mexer. É mais fácil falar que o outro é o problema. Falar que, porque ele faz mal pro meu filho, ele faz mal pra minha mãe, sei lá. Não, e às Sempre vezes eu ouço assim, mas pelo menos ele não me bate. Meu pai batia na minha mãe. Ele me trai, mas tá tudo bem. Pelo menos ele me dá um agrado. Ele é meu companheiro. Que isso, gente? Vocês não têm valores, princípios? O que é bom pra você? O que você acredita que você merece? Então, se você se contenta com esse pouquinho, com esse cadinho, você não pode querer cobrar outra coisa. É muita incoerência. Então, falta esse alinhamento de expectativa de você com você. Então, o que eu quero para minha vida? Qual é o relacionamento que eu quero para mim? O que eu aceito e o que eu não aceito de jeito nenhum? Quais são os meus critérios? Quais são os meus valores? Quais são, sabe? O que vocês são? Eu sempre bato muito nessa tecla. Qual é a tua identidade? O que você é? Primeiro passo do processo sou eu. Eu preciso me entender, me reconhecer, voltar para mim. Aí depois desse processo eu tenho clareza de quem eu sou, do que eu quero, do que eu quero para minha vida daqui a 10 anos. Aí, ok, eu vou alinhar com o meu parceiro. Para vocês chegarem num senso comum, chegarem num alinhamento, conversando. Então, muitos relacionamentos estão se perdendo porque falta dentro das relações essa escuta afetiva, essa conversa, esse alinhamento. E vocês precisam ter isso. Exatamente. Para você conseguir ter um bom alinhamento, vamos pensar o seguinte. Para você conseguir ter um bom relacionamento com outras pessoas, é muito melhor, na verdade não é melhor, é fundamental saber se relacionar. Com quem? Consigo mesmo. Com você primeiro. Com você. Você saber se relacionar com você gera uma inteligência que facilita esse relacionamento com outras pessoas. A entender o outro, a saber quais são as necessidades do outro, se estão alinhados com as suas necessidades. Por exemplo, quando você vai entrar num relacionamento, muitas vezes acaba querendo impor no outro as coisas, as suas necessidades, os seus valores são mais importantes que o do outro. Isso gera uma pressão muito forte. Por quê? É o autoquestionamento. Então, tudo que você for fazer, faça um autoquestionamento. Por que eu quero isso? Faça no mínimo 5 porquês. Se o seu porquê for muito forte, ok, continua. Agora, se o seu porquê, minha filha, fraquejar, balancear, você não tem certeza disso. Não vai adiante que você vai quebrar a cara. Vai. Então, pergunta, se questiona. Por que eu quero esse capiroto? Por que eu quero esse homem? Porque ele é gostoso. Tá, mas ser gostoso vai fazer com que ele seja o homem para eu viver um relacionamento incrível, foda, que eu quero? Raniele, pode ser. Mas por que você acredita que você pode mudar ele? Vai se perguntando por quê. Uma hora você vai entender que ele é um cueca frouxa e ele não é para você.
Mas Exatamente. você precisa fazer esse autoquestionamento. Exatamente. Essa falta de autoquestionamento faz com que você vá atrás seguindo padrões. Apenas vai vir consequências disso. Só consequências. Essas faltas de clareza geram escolhas erradas que não são assertivas. Você vai começar a priorizar velocidade e querer exigir do outro. Aí muitas vezes essas experiências que você acaba vivendo novamente, que são negativas, os relacionamentos que não dão certo, faz com que você tenha medo de entrar num novo relacionamento, acreditando que vai acontecer a mesma coisa. Mas esse medo, na realidade, ele está ligado a duas coisas: ego e apego. Você tem que se desapegar daquilo que você não tem controle. Exato. Aprenda a se desapegar de coisas e pessoas. Exatamente. Só que aí que tá. Enquanto você não entender quem é você, não vai ter resultados diferentes. Não adianta você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você não sabe quem é você, como você quer que o outro saiba? Exatamente. Se Exatamente. eu não sei quem é você, como eu posso te ajudar? Não tem como, gente. É incoerência. Vocês precisam sentar. Eu sei que às vezes dói você fazer essas reflexões, mas coloca no papel o que eu quero, sabe? O que eu quero para minha vida financeira, para minha vida amorosa, para minha vida afetiva, para minha vida profissional. Tenham a área da vida de vocês alinhado, o que eu quero para minha saúde, para o meu corpo, para minha vida. Vocês precisam ter isso alinhado. Agora, se vocês deixam a vida levar, vive a síndrome do Zeca Pagodinho, quem não sabe para onde quer, qualquer caminho serve. Qualquer um te leva para qualquer lugar. Só que você não fica mais nova e esperando e errando. Aí quando você vai ver, você está frustrada, tenho medo de me relacionar com pessoas porque não fez escolhas assertivas. Antes Exatamente. de tomar uma escolha, pensa. Será que isso vai dar bom? Será que isso vai dar ruim? Pensa. Não precisa ser uma metralhadora, né? Ir mirando e já tomando a decisão. Pensa, com calma, com responsabilidade. Exatamente. Eu percebo muito dentro dos relacionamentos aí a falta de independência emocional. De independências, né? A mulher ainda, por Independência mais que ela tenha conquistado muita coisa, ela ainda está dependente em alguma área, seja emocional, financeira, afetiva. Então, o familiar. ideal, gente, é uma mulher de alto valor, um homem de alto valor, ele tem todas as independências alinhadas. Ele não depende do outro. O outro é um complemento. Então, se o meu copo está cheio, o que vier transborda. Eu não dependo. Essa é a grande diferença. Agora, se eu não tenho e eu dependo, isso vai vazar. Você vai perder. Isso vai secar em algum momento. E essa falta de clareza também, né, de quais são os meus reais valores. O que é importante para mim faz com que muitas vezes dentro do relacionamento você comece a entregar demais, não tem um equilíbrio entre dar e receber, se entrega demais, se entrega demais. O que acontece quando você entrega tudo para outra pessoa? Uma hora ele, Perde o tô cheio, desafio. tá legal, Acabou o desafio. você não sabe se auto-preencher, você não sabe entender como que eu preencho. É a diferença entre solitude e solidão, certo? Solitude é você amar a sua presença, você adorar estar bem consigo mesmo, sem Você precisar respeitar o depender. seu momento. Às vezes você não Valorizar. tá afim de ficar com ninguém. Às vezes você não tá afim de conversar e tá tudo bem. Exato. Então eu digo sempre que a Exatamente. solitude é um respeito por si, pelo seu momento, pelo que você tá vivendo ali naquela hora. E uma coisa também interessante é que muitas vezes as experiências negativas que você teve numa área da vida, você acaba simplesmente fugindo para outra. O que eu percebo? Os meus relacionamentos não estão dando certo.
isso gera uma repetição de comportamentos, certo? Ok, não estou dando certo, isso está me gastando muita energia, faz com que eu fuja, melhor dizendo, né? Eu compense em outra. Eu vou buscar autoconhecimento. Legal buscar autoconhecimento, viver esse momento, bacana. Mas você não pode esquecer das outras áreas. Nós temos Sim. 7 áreas, né? E elas precisam estar alinhadas. Se você esquecer dessa área, é a mesma coisa que você simplesmente, quando era criança, andava de bicicleta, fazia manobras, e você ficou 5 anos sem andar de bicicleta. Você vai ter a mesma performance que era antes? Não vai ter. Porque você simplesmente esqueceu daquilo. Você tem instalado o Drive, que tem essa habilidade, mas não tem o mesmo desempenho que antes. Aí, esse paradigma faz com que você, quando for entrar num relacionamento novo, pensou assim, mas eu vou ter que... eu tenho que me atrair de novo, eu vou ter que atrair ele, eu vou ter que me vestir bem. Gera Tô na tua mente... cansada. Ai, não tenho paciência, tô vai cansada dar... disso. É, É o vitimização. mimimi. É o mimimi. Mimimi. É o mimimi. Aí eu falo, Então, sabe o que? Senta e chora. Senta e chora então, amiga. Fica ali esperando, entendeu? O príncipe encantado no cavalo branco. as decisões começam por Só que você. não se esqueçam que a princesa da Disney, ela é submissa, ela aceita tudo. Exatamente. Se você quer ser uma princesa da Disney, tá tudo bem. Pode ser assim também. Só que apenas aceite as consequências. E tá tudo bem também. É, ela Só vai que ficar com a área, ela vai ficar com essa área da vida dela deficiente. Uma hora a conta vai cobrar, né? A conta não vai fechar. como você bem sabe, todas as áreas elas são independentes, mas uma interfere na outra. Você não sabendo lidar, buscar, se alinhar, equilibrar com todas as áreas, você vai estar gastando muita energia numa e a outra vai ficar esquecida, a tua roda vai ficar capenga, como se fosse um pneu furado, não vai ter a performance e não vai andar na velocidade que você gostaria. A pressa e velocidade são coisas diferentes. Ter velocidade, Lá na frente, tá tudo frustração. na pressa. Exato. Exatamente. Então, o medo, ele faz parte sim do ser humano. Ele é intrínseco a nós. Só que o como você vai reagir a isso, a quando ele aparecer, não somente o medo, qualquer tipo de emoção. O Sim. como você vai reagir através dos seus comportamentos que vai te trazer resultados diferentes. O que você pensa. O que a gente quer deixar aqui, né, é essa reflexão, é a reação, né? Como você vai reagir, como você vai agir, apesar do medo, é o que vai fazer a diferença. Você ter essa inteligência emocional e essa blindagem emocional que vão fazer com que você seja uma mulher que tem essa habilidade. Porque em todos os campos da nossa relação, a gente vai precisar lidar com isso, com esses entraves, com esses problemas, entre aspas. Ter medo não é ruim. É uma emoção que te tira da inércia. É uma emoção que te tira dessa paralisação. Só não pode ter o excesso do medo. Isso é ruim, né? Exatamente. E quando você souber entender o que é o medo, bem como qualquer outra emoção que você tenha, como é que você se comporta quando elas vierem, que vai fazer a diferença. É o que a gente chama de, muitas vezes, de autocontrole. Só que você tem que ter clareza que o autocontrole, ele é limitado, tá? Você pode ter autocontrole pela manhã, quando vir uma emoção que vai de contra aquilo que você gostaria. Por exemplo, a raiva está ligada com um obstáculo. Quando você quer fazer alguma coisa, aí, sei lá, alguém cortou a tua frente no trânsito, ou as coisas não foram exatamente como você gostaria, gera a emoção da raiva. Ou seja, existe um obstáculo ali na tua frente. Mas, pensa, diante de uma travessa do trânsito, o cara cortou a tua frente, como é que você reage a isso? É o que vai trazer o teu autocontrole. Só que você parar a pensar, no final do dia, o teu autocontrole não é a mesma coisa que o início. Ele tem um time, ele tem uma carga. Então, existe essa diferença entre inteligência emocional e autocontrole. Só que o autocontrole é treinável.
assim como a inteligência emocional também. Se Toda e qualquer deixar habilidade da nossa vida é treinável, né? usar... Como? Eu sempre digo que toda e qualquer habilidade da nossa vida, a gente não nasce habilidoso. Então, eu não vou nascer com habilidades. As habilidades vão surgir ao longo da nossa vida. Então, a gente consegue treinar qualquer coisa. Sensualidade, sexualidade, inteligência emocional, tudo isso são habilidades, comunicação. Então, por exemplo, num dado momento do processo, eu entendi que eu preciso ter essa habilidade, eu posso desenvolver. Então, para isso, você procura um mentor, você procura um profissional dessa área que vai te ajudar, que vai te guiar nesse processo, para que você desenvolva essa percepção e essa habilidade. Mas eu, na minha humilde opinião, eu acredito que todas as habilidades são desenvolvidas e treináveis. Todos. E eu concordo plenamente. A gente é treinável. A gente é treinável. A gente não precisa seguir os padrões que a gente são depositados na gente. A gente pode sim a entender esses padrões e ver se isso é bom ou ruim pra gente. É aí que vai entrar a escolha assertiva. É vantajoso eu pegar essa bagagem da minha família? Esse comportamento que o meu pai ou minha mãe tiveram, é legal trazer para dentro do meu relacionamento atual? É o que vai gerar essa independência emocional. Você está bem emocionalmente para você lidar com a sua autorresponsabilidade diante das suas decisões de ter um relacionamento próspero. Eu não preciso seguir o mesmo padrão que a minha família teve. Por exemplo, sei lá, eu cresci com meus pais separados. Se você não tem clareza exatamente quem você é hoje, faz com que você siga possivelmente os padrões que você teve antes, gerados por uma dependência emocional, por exemplo. Trazer as bagagens para Tá dentro do acabando relacionamento aqui meu atual. tempo, Christian. Uma Ah, hora é a gente tempo. fala, hein? A gente fala, hein? Gente, quem Sim. quiser seguir o Christian, vai lá, aproveita, vai no IG dele. Ele dá muita dica bacana também. Ele também trabalha com mulheres e não só mulheres, né? Trabalha com homens e mulheres, mas ele tem um grande trabalho com mulheres. Então aproveita, vai lá, segue, que ele é especialista em inteligência emocional, alta performance. Então vai poder ajudar bastante aí vocês também. Vou deixar essa live salva. Então, compartilha essa live com as amigas que estiverem precisando desbloquear aí alguma área da vida. Porque com certeza esses insights aí que a gente teve vão ajudar vocês em algum momento da vida de vocês. E quero muito agradecer por você estar aqui compartilhando a live comigo. E espero que nós possamos aí compartilhar outras lives aí no futuro também. Que assim seja. Eu que agradeço muito por essa experiência, por esse momento, essa troca, né, de experiências, né, são eu sou homem, você é mulher, você tem são paradigmas e mundos diferentes, mas querendo ou não a gente está alinhado com o mesmo propósito, que é ajudar pessoas. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe também, né? É E eu sou ajudado muito pelo grato. universo, né? Exatamente. E eu sou muito grato por essa experiência, pelo momento que eu estou vivendo hoje também. Você está vivendo junto comigo essa experiência de se auto-reconhecer também. Não é porque a gente tem um pouquinho mais de clareza de ajudar o próximo a buscar essa clareza e auto-questionamento, significa que a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo. E nunca saberemos tudo. Nem quero saber tudo. Nem quero saber. Nem Então, quero. a ideia Deixa eu é a gente... sentar ali no banco do vulnerável e sentir as emoções também. Ih, agora eu acho que tá travando. Oi. Acho Oi. que trancou.